turminha do segundo ano, tudo bem com vocês? Maravilha! Hoje, terça-feira, 11 de maio de 2021, nossa aula de língua portuguesa. Antes da correção, antes do assunto novo, quero dar os parabéns à Brenda, que foi ontem, dia de costume. Vamos à nossa correção. Certo? Eu deixei para vocês na nossa última aula de português, que foi quinta-feira, no dia 6 de maio. Deixei para vocês algumas atividades, certo? Ainda relacionada ao assunto acentuação, né? Foi acento agudo e acento circunflexo. Só que essa atividade foi feita no livro Aprender Mais. Lembram? Que utilizamos o Aprender Mais para rever, né? Para fazer tipo uma revisão do assunto. Pois bem. Então, nosso assunto no Aprender Mais, a gente já havia estudado essa acentuação no nosso livro Sucesso, né? Mas aí, como a gente tem o Aprender Mais, ele sempre traz tipo uma revisão do assunto estudado no nosso livro, no livro Sucesso. Então, como a gente já tinha visto esse assunto lá no Sucesso, no livro Sucesso, fizemos nessa aula do dia 6 de maio uma revisão sobre acento agudo e acento circunflexo, certo? De vez em quando a gente vai ter isso. A gente vai ter um assunto no livro Sucesso e vai rever esse assunto no Aprender Mais. Vai revisar, certo? Como se fosse um reforço do assunto. Então, no nosso livro Aprender Mais, na página 48, tem uma explicaçãozinha sobre... Ai, cadê? Sobre acentuação, tá? Aí veio falando primeiro sobre o acento agudo, né? Aí trouxe alguns exemplos aí, ó. Sofá, picolé, xícara, óculos, baú. Todas essas palavras há um acento sobre alguma vogal. Vogal A, E, I, O, U, certo? Esse acento aí, que é um tracinho, é chamado de acento agudo. O acento agudo indica o som forte e aberto da vogal, certo? Aí mesmo, na página 51, ó, falamos sobre o acento circunflexo. Leia as frases e observe as palavras destacadas. Leôncio é um bebê, ele ganhou um robô de presente. Leôncio vai engateando atrás do robô. Nas palavras Leôncio, bebê e robô, há um acento sobre algumas vogais. Sobre a vogal O, a vogal E. Esse acento aí é o acento circunflexo. O acento circunflexo colocado sobre as vogais A, E, O indica som forte e fechado, certo? Mais ou menos a revisãozinha que a gente fez na nossa última aula do dia 6. Aí, passei para vocês a atividade da página 49, 50, 51 e 52, né? Na 49 tem aí a atividade 1, 2 e 3. Leia as palavras e coloque o acento agudo. 49 e 50 foi apenas sobre o acento agudo. Então, todo acento colocado na página 49 e 50 foi o agudo, tá? Então, temos aí, olha, a palavra pétala, árvore, café,
automóvel, música, fósforo, sítio, lápis, pássaro, aquário e tábua. 2. Ordene as sílabas e forme as palavras. Letra A. Tem aí dó, baçá, vel, toalmo, pó, i, pô, mó, tá. Letra D. Gi, ma, có. Letra E. Gi, o, ló, có, zó. E letra F. Ré, já, cá. Ordenando, né? Colocando em ordem. Letra A, sábado. Letra B, automóvel. Letra C, hipopótamo. Letra D, mágico. E letra E, zoológico. Letra F, jacaré. No 3, pedi para que lêssemos as frases e colocasse o acento agudo quando for preciso, tá? Não quer dizer que todas essas palavras da frase precisem do acento agudo. Aí, letra A. José colocou o paletó no sofá. Então, José tem acento paletó e sofá. Letra B. Vovó gosta de chá com bolo de fubá. Vovó, chá, fubá. Letra C. O café está zoológico. Com desenho. E deveríamos escrever boné, e a última atividade, acento agudo, na página 50, é essa daí, ó. Coloca o acento agudo nas palavras. Quase a mesma coisa da atividade 1, né? Só que o número de palavras bem maior. Então, temos máquina, sabiá, árvore, pé, sofá, pássaro, chaminé, açúcar, automóvel, música, sítio, tábua. Tem uma dica para descobrir a sílaba forte, tá? É a seguinte. Raparigas. Então, ó, uma dica molezinha que dá pra gente identificar a sílaba forte. Quando eu estava em sala de aula, a turma resolveu fazer de conta que estivesse vendendo a palavra, do tipo máquina. Como é que eu vou saber? Para eu descobrir, né, a sílaba forte de máquina, eu começo a vender máquina. Olha, olha, máquina. Olha o sabiá. Aí eu já sei que a sílaba que eu pronuncio com mais extensão é a sílaba forte. Faz o teste aí para ver se realmente isso funciona. Então, continuando a correção, essa dica serve para qualquer acento, tá? O agudo, o circunflexo, do mesmo jeito. Então, continuando aí as atividades, enviei a página 51 e a 52, só que essas duas sobre o acento circunflexo. Atividade 1, palavras. Estômago, inglês, gêmeo, agência, apoio, japonês. 2. Coloque o acento circunflexo nos nomes próprios com a letra maiúscula, não é a letra inicial aí, maiúscula. Ângela,
Tânia, Eugênio, Vânia, Cândida, Amâncio. Vocês podem notar que o som é bem fechado, né? Tipo estômago, da acentuação mais aberta. Página 52, atividade e uma para acentuar as palavras. Correspondente a cada 3 palavras, tinha o desenho, né? A, carro, ambulância, carroça. Passo 3, tá? Marcar, destacar a palavra correspondente ao desenho. Então, letra A, robô. Letra C, lâmpada. E letra D, letra B, duas sílabas. Lã, sílabas. C, trânsito. Trânsito. Tríce, bibelô. Bilô. 3 sílabas, uma palavra trissílaba. Coloque o acento circunflexo nas palavras. Gêmeos. Olha a Ângela. Sempre você pronunciar com mais intensidade, né? Demorar um tempinho mais em tônica, tá? A gente só vai identificar se essa sílaba ela tem um som aberto ou fechado. Se tiver um o, aí a gente sabe, tá certo? Então tem gênio, estricô, cômoda, tênis, você. Certo? Então, terminamos, né? A nossa correção das atividades da aula quinta-feira. Hoje vamos trabalhar a gramática no nosso livro Sucesso. Hoje, na nossa aula de tranquilo? Peguem o livro de vocês, abram aí na página 71 e vamos acompanhar a nossa aula de hoje, trabalhando a gramática, emprego, do tio.
Abriram o livro? Pois bem, então vamos lá. Emprego do tio. No nosso livro já vem logo aí na página 71. Leia o texto abaixo. O campeão. O texto é de Eurico Santos. Lá vem o Tião, com boné na cabeça e casaco de lã. Ele corre na rua, pula no chão, come maçã e joga peão. Menino Sapeca é um campeão. Então, no texto, nesse texto aí, acima, há a presença de palavras como campeão, campeão. Esse sinal é utilizado sobre as vogais E, A e O, vogal nasal, de palavras com som nasal indicado pelo uso, tá? Tem aí chão, lição, contramão, lantã, aldeãs, limão, certo? Então, tem o som nasal indicado. Vejamos outras palavras. Trouxe aí para vocês, emprego do tio. Lembre que o trás, ó. Vejamos aí algumas palavras com tio. Pão, mamãe, peão, algodão, irmão, portão, fogão, balão, maçã, certo? É só revisar. O tio é usado para indicar o som nasal, como se a gente estivesse falando, né? E sempre as vogais A, O. O tio. Temos aqui duas palavras. Pode ser um sinal gráfico, a tonicidade em palavras que não, exemplo aí, irmão. Sílaba tônica, mão, não é? Porém, quando a palavra, no caso aí a palavra bênção, já vem acentuada, né? Então, aí não vem indicando a tonicidade, apenas indicando que tem o som nasalado, tá? Mas a sílaba, certo? Quando não tiver nenhum outro acento. Se a palavra for acentuada e mesmo assim tiver um tio, a sílaba tônica não vai ser do outro acento, tá certo? Como no exemplo, bênção. A sílaba são indicando que é esse assunto. Então, vamos fazer essas atividades passar hoje. Depois vamos esse assunto, vamos fazer aquela revisão para vocês, que de vez em quando no livro, então faz com que, se tiver alguma dúvida, me pergunte. Mas não cuidades nesse assunto sobre o uso do tio. Tá? Então, exercitar esse assunto é sempre colocar o A, O, para indicar o som nasalado. Se a gente estivesse falando com o nariz tampado, se tivesse gripe, eu vou livro. Qual o livro? Vamos ver aqui, que é a apresentação do assunto. Né? E nas próximas aulas, revisão, entender mais. Então, a atividade que eu deixo para vocês, 2, 73 e 74. Tá certo? Até a 74. Tranquilo? Na 2, temos a atividade 1 e 2. Na atividade 1, decifre, aí, que são 3. E vocês vão identificar agora dentro do assunto, tá? Dentro do assunto. Preste atenção. Pode se tornar um pouco difícil, mas se vocês verem a resposta, acharem a resposta. No quadrinho, meu cão, ladrão. O que é? João, ladrão. João, cão, ladrão. O que é que essas três palavras têm em comum? Aí você escreve. Quero ar para voar. Com pano e cesta vou viajar. Como é o nome do meu veículo? Qual é o veículo? Qual é o transporte que é necessário? Cesta e um pano que eu possa viajar pelo ar, tá? O quadrinho verde tem, não é martelo, mas não é só paixão, não é casa, será uma palavra tio. Coloque o tio nas palavras do caldeirão. Camarão, bem, prisão, balão, maçã, sabão,
confusão, pressão, irmã. Todas essas palavras têm um tio. Eles têm atividade 3, 4, tema corretamente. Canções, sertão, sermões, lampião, peão, foguetão, balões, mãos, botão. Jeito do sertão. Aí tem um pequeno texto, um poema, né? E você vai ter que encaixar todas essas palavras aí do quadro nesse poema. Com bastante atenção para poder ver se a palavra coisa bem aleatória. Antes, tem que ver se a palavra com a frase, se combina. 4. Organize sílabas e descubra as palavras. Temos a baralhada de ordem com ró. O outro tem lã, hortelã. O outro baturão, mauricó. Certo? 5. Leia as dicas e descubra palavras com tio. Letra A, veículo de carga. Como é o nome do veículo que transporta mercadorias, cargas? Escreve aí. B, aumentativo de casa. Como é que se chama casa no aumentativo? Casa pequena, pequenininha. A casa grande, como é que chama? Filho do meu pai. O filho do meu pai. Escreve aí do lado. Letra D, aquele que rouba. Aquele que pega as coisas dos outros. Aí escreve aí ao lado. Letra E, aquele que chora muito. Aquele que vive chorando por tudo chora. Ele vencedor de uma competição. O vencedor de uma competição. Essa que ganhou em lugar. Escreve aí. Lembrando que todas as palavras têm tio. 74. Atividade 6 e 7. Na atividade 6, encontre 10 palavras, diagrama e acrescente o tio. Tem aí 1, bênção, 2, pão, 3, mão, 4, irmão, 5, pelotão, 6, balão, 7, cidadão. Todas essas palavras estão escritas aí sem tio. Quando você achar lá no diagrama, aí você já coloca nas palavras, tá? Se na 10, a atividade é acrescentar o tio com o diagrama. Reescreva as frases, substituindo a imagem no meio. Tem que escrever toda a frase, certo? Não é para escrever apenas o nome da frase. Então, letra A, meu pai adora isso aí. Então, só tem a imagem, você vai escreve toda a frase. Meu pai adora comer mamão pela manhã. Letra B, eu brinquei de peão. C, a minha avó fabrica sabão. D, compramos todos os dias. E letra E, a festa está cheia de balões coloridos. Bem tranquila essa atividade, justamente para que você esse assunto, tá? E o dado hoje, né? Emprego do tio. A gente já sabe que o tio ele é empregado com a e do O para